o ditado: caiu na rede, é peixe. E na era digital, essa tal rede é a internet. Com ela podemos encurtar distâncias, ter acesso a inúmeras possibilidades, fonte de informação, correio eletrônico, relacionamentos, compras online, banco no computador de casa. Porém, junto com todas essas facilidades digitais, também vieram os perigos. Invasão de privacidade, golpes, assédios, e a rede acabou virando um território para a prática de crimes. No N-Blogs de hoje vamos falar sobre crimes de internet e como se proteger deles. Olá, boa noite. O N-Blogs começa agora ao vivo. E olha, um acontecimento recente mostrou para o mundo o poder da internet. O governo americano enfrenta um constrangimento atrás do outro depois que o site Wikileaks, conhecido por vazar documentos secretos, divulgou como a Casa Branca vê os outros países. Os documentos mostram a opinião do governo americano a respeito de vários líderes mundiais. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é chamado de ineficiente. Premier e presidente russos Vladimir Putin e Dmitry Medvedev são comparados a Batman e Robin. A Casa Branca tenta amenizar os danos diplomáticos e já abriu uma investigação criminal sobre o assunto. O governo americano enfrenta no mínimo um grande mal-estar com a divulgação dos despachos diplomáticos. Até agora existem 4 da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Todos se referem à posição do Brasil no combate ao terrorismo. As conversas dizem que o governo brasileiro se recusa a taxar de terroristas grupos como Hamas, Hezbollah e Farc. Esta diz que a Polícia Federal prende indivíduos ligados ao terrorismo no Brasil, mas os acusa por outros crimes, para não chamar a atenção da imprensa. Enfim, parece que os diplomatas americanos terão muito trabalho para consertar os estragos desse vazamento, que afeta até o mercado financeiro. Em entrevista a 2 revistas, a Time e a Forbes, o diretor do site fala que ele tem documentos que mostram que 2 bancos podem quebrar. Até a OTAN entrou na conversa. Disse que a divulgação das informações é ilegal, irresponsável e criminosa. Tem gente pedindo a renúncia da secretária de Estado americana Hillary Clinton. I want to make clear that our official foreign policy. E a oposição americana quer até a pena de morte para Julian Assange. Ou seja, Bin Laden que se cuide, porque está prestes a perder o posto de homem mais procurado do mundo. Olha, para falar sobre os crimes mais comuns praticados na internet, como se proteger deles, temos hoje aqui no estúdio o doutor Coriolano Almeida Camargo. Ele é advogado, especialista em crimes digitais. Também contamos com a participação da nossa blogueira convidada de hoje, Rosana Herman. Obrigada aos dois pela participação, boa noite. Eu queria começar falando justamente desse caso que aconteceu aí nos Estados Unidos, vazamento de dados. Por acaso, o Wikileaks ter publicado esses dados pode configurar um crime? Sem dúvida, pela lei americana pode ser configurado crime e aqui no Brasil também, né? Você poderia tipificá-lo como quebra de sigilo voltado à indústria ou mesmo uma informação sigilosa por parte de um funcionário público, né, que tem o dever de manter as informações sobre sigilo. Quer dizer, não importa então quem vazou, quem conseguiu essas informações, mas no caso ele ter publicado já configura um crime de internet. Se você torna público, você é responsável pela publicação, pela disseminação. Dono, diretora, exatamente. Agora, o curioso é você ver a reação, independente do conteúdo, de como ele obteve. A gente vê que a tática de ataque é o seguinte, é desmoralizar a pessoa que publicou, né? Então, o que eles estão fazendo agora é usando feitiço contra feiticeiro, estão averiguando a vida dele inteira, provavelmente eles vão assim, saber cada detalhe da vida dele, está sendo acusado, né? Tem algumas acusações, enfim, de assédio sexual, então vão tentar desmoralizar o dono do Wikileaks agora, né, também. Isso vem à tona uma questão importante, o que cai na internet não sai nunca mais. A gente não pode acreditar que essas informações vão sair totalmente da internet. Ser apagadas. Não. E existe a teoria de alguns pesquisadores aqui no Brasil que entendem que se uma pessoa está difamando a outra pelo Twitter e essa difamação ela é passada adiante para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta pessoa, elas estão usando a sua identidade virtual também para difamar aquela pessoa no momento em que você está difamando. No caso do blog, né, se fala muito que o blogueiro ele é obrigado a identificar quem posta as mensagens, porque você está cedendo a sua casa, o teu espaço virtual,
para ofender a honra de uma Exatamente. pessoa muitas vezes. No meu blog, por exemplo, os comentários são moderados. Quando eu publico um comentário, eu sou responsável pela publicação. Eu sou a última pessoa que tem a opção de deixar aquilo em privado ou público. Então tem gente que fala assim, você não publicou meu comentário. É lógico, eu respondo juridicamente por um comentário que eu não escrevi, a pessoa escreve um monte de palavrões, ofensas a terceiros, como é que eu vou tornar aquilo público? Aí a pessoa diz assim, você está me censurando, porque o direito à liberdade... Sim, a liberdade de expressão existe, mas juridicamente eu não vou me responsabilizar por uma ofensa que nem é minha. Que nem você escreveu. Agora, gente, vamos trazer aqui para o bate-papo, esse bate-papo mais para as terras brasileiras. Você sabe como agem os hackers? Esses anônimos podem trazer prejuízos usando apenas o teclado. Dá só uma olhada. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu acessei eu ganhei R$5.000. Roubar uma quantia imensa de dinheiro sempre exigiu planos elaborados e coragem. Mas agora, os novos ladrões entram na sua conta bancária, dentro da sua casa, sem que você perceba. Todo mundo clicava, você mandava 100 e-mails, 99 clicavam e se infectavam. Conhecimento profundo em computadores, uma conexão de internet em qualquer lugar do mundo. Em pouco tempo, sem disparar um tiro, um hacker é capaz de roubar milhões. Eu já cheguei a ganhar R$400.000 em um mês. Esse brasileiro de 27 anos passou quase uma década saqueando bancos e correntistas. Ele não revela o nome, mas o apelido de hacker é João Cash. Em bom português, João Dinheiro. A gente começou a trabalhar, assim, vamos dizer, numa maneira comercial. Todo dia, toda hora. João cresceu em São Paulo, numa família de classe média alta. Quando tinha 10 anos, ganhou o primeiro computador. Fascinado pela máquina, desenvolveu habilidades raras e chegou a estudar informática nos Estados Unidos. Nunca teve motivos para roubar. Mesmo assim, o dinheiro falava mais alto, né? O bicho-papão da internet nunca guardou um nome sequer de suas milhares de vítimas. Eu saía do site e voltava e o meu saldo devedor aumentava. Nos últimos 3 anos, Márcio foi roubado 3 vezes. Hélio também foi vítima. Eu senti impotente diante dessa situação e a questão da invasão de privacidade, né? Que alguém entrou dentro da minha casa, né? R$2.500 viraram pó em poucas horas. O hacker usou o dinheiro do professor para pagar contas. As autoridades calculam que os hackers aplicam 300 mil golpes por ano no Brasil. Em São Paulo, 14% das famílias já foram roubadas pelo menos uma vez por algum pirata da internet. Me lembro bem até hoje, simplesmente a gente mandava escrito assim, veja aqui as fotos, Saddam Hussein foi preso. Os e-mails com vírus carregam a principal arma usada pelos hackers, o programa espião. O mais popular é o cavalo de Troia. A estimativa é que existam entre 80 e 100 quadrilhas de hackers em atividade no país. A estrutura delas é assim. No topo, os desenvolvedores de programas, que capturam senhas. Abaixo deles, os operadores que enviam os e-mails e cuidam das transferências. Depois de desviar, o hacker precisa sacar o dinheiro. E é aí que ele vai buscar os laranjas na base da pirâmide. São correntistas comuns que emprestam as contas pessoais para os piratas botarem a mão na grana. Não existe como você trabalhar sozinho nesse meio. O próprio funcionário de dentro do banco já ajudou a gente muito. Entendeu? Gerentes, pessoas da área de segurança, sempre. Sempre foi assim. Hoje, João é pai de família e diz que parou de roubar. Quer dizer, esse crime é totalmente organizado. Dá para ver que eles são bem corretos nesse sentido de fazerem as coisas por etapas e conseguirem chegar até o objetivo, né, doutor? Sem dúvida. O ministro Gilmar Mendes, em 2005, ele declarou para toda a sociedade brasileira que existe o crime cibernético organizado no Brasil instalado. Foi na Operação Pegasus. Diz o ministro, abro aspas aqui, quando uma célula criminosa ela é dissolvida, uma outra célula criminosa ela passa a funcionar no lugar daquela primeira.
quando essa segunda célula é dissolvida, uma terceira célula ela é dissolvida. Eu tive com o Dr. Luiz Fernando Corrêa em Canela agora, diretor da Polícia Federal. Dr. Luiz Fernando Corrêa, o que é esse fluxo criminoso? Não, é importante para o crime estar sempre alimentado de dinheiro. Só quando a Polícia Federal consegue parar esse fluxo financeiro, é que realmente as células elas se dissipam. Por isso que as células vão se renovando. Mas é uma declaração para toda a nação brasileira. Em 2005, existe o crime cibernético organizado funcionando no Brasil. Quais são os crimes de internet mais comuns que a gente vê todo dia, ou que são os mais registrados em queixas? É o furto, né? O furto mediante fraude, quando normalmente o internauta ele recebe uma mensagem que ele julga ser verdadeira, e essas mensagens estão cada vez mais verdadeiras. Por e-mail? Por e-mail com símbolo da OAB, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Tribunal de Justiça, nota fiscal eletrônica. Sempre de entidades que têm credibilidade, né? Sempre se escondem atrás de uma marca com credibilidade. É isso. Ou mesmo até de um amigo, porque muitas vezes o hacker já teve acesso à sua máquina e te mandou um e-mail direcionado, personalizado, de uma universidade, dizendo, olha, você ganhou uma bolsa de estudos, clique aqui. Nesse momento você importa um arquivo malicioso. Você ganhou, Isso, exatamente. Você ganha mentira, gente. Você ganhou a mentira, não dá. Você vai sair perdendo. Além dos furtos? Furto mediante fraude, as fraudes de cartão de crédito, chantagem, extorsão. Uma companhia inglesa, ela migrou seu sistema de passagens aéreas para a internet. Então, hackers do leste europeu e também com conexão no Brasil em 2006, enviaram uma correspondência a essa companhia aérea dizendo, olha, se você não pagar tantos milhões num paraíso fiscal X, nós vamos congestionar todos os seus servidores através de um ataque de negação de serviço. Agora, assim, o que a gente faz para se prevenir dentro de casa, né? Quem estiver na internet, o que tem que ser feito? Porque, pelo jeito, existe uma coparticipação da vítima. Sempre alguém clica em algum lugar que também não deveria. Sempre tem que ter uma participação ativa. Eu acho que o que a gente precisa alertar todo mundo é assim, na sua casa, os filhos, a mãe, não clique em link que você não conhece, desconfie de tudo, de e-mail não solicitado. Inclusive no e-mail, você olha às vezes para ver se o endereço é realmente daquela pessoa. Eu sempre faço isso. Eu recebo um e-mail seu, que eu sei que é seu, mas eu vou lá e clico em quem mandou para ver se corresponde ao seu e-mail, se é você mesma. Porque alguém pode ter roubado a lista de contatos de alguém e está me enviando através dela. Está usando a sua lista. Então, eu acho que falta um pouquinho de alerta para a gente lembrar sempre que a gente não pode se deixar atrair pela curiosidade, porque sempre que tem um crime, não é? Clica aqui, você vai ver fotos exclusivas de UML, de alguém que foi achado, de um corpo. Essa curiosidade mórbida. Sempre está linkado a alguma coisa. Ou de algum famoso, né? Tem muito isso de famosos, nudez de famosos, esses e-mails, a gente sabe que acontecem direto na rede, as pessoas são curiosas e querem clicar. Aí você fala, mas se alguém tivesse realmente essas fotos, elas estariam publicadas em algum lugar. Por que iam passar por e-mail para mim? Claro. E-mail, né? Por que passar por e-mail? Agora, quanto de dinheiro, quanto se movimenta no Brasil? Dá para ter uma ideia, doutor? Olha, a Febraban declarou recentemente que as perdas dos bancos em 2009 foi por volta de R$1 bilhão. Para os hackers. Exatamente. E nós fizemos um estudo em 2006, na qual, dentro desse estudo, pegamos uma declaração do Banco do Itaú à imprensa, que ele declara ter investido 1,3 bilhões em segurança, né, com uma hipersegurança, o Banco Itaú. E aí um pesquisador me disse, doutor, nenhum banco vai gastar mais do que ele estima também perder com essas fraudes, ou seja, a gente nota que as instituições financeiras têm sido grandes vítimas dos crimes cibernéticos. Voltando a falar da família, a OAB São Paulo, através do presidente Durso, criou uma cartilha voltada ao cidadão, à criança, aos pais, aos adolescentes, na qual nós trazemos cuidados básicos, por exemplo, manter o computador na sala. Você tem um computador no quarto, você não sabe onde é que seu filho está andando, com quem ele está falando. Recomendar que a criança nunca apague o histórico. Se você apagar o histórico... Está na tela, gente, olha o endereço aí para você ficar mais atento justamente sobre o que o doutor está falando. Pode continuar, exatamente. Se você está no quarto e você apaga o histórico, é um indício que ele está escondendo onde ele andou, com quem ele andou, quais sites ele visitou. Manter o sistema operacional em dia, não usar software pirata, não entrar em sites maliciosos, porque esses sites
obviamente disseminam Atualizar vírus. o Sobretudo ter a antivírus. consciência de que assim, você está na internet, não existe, quer dizer, você está rastreado, você está monitorado, Sim. e escreveu na pedra, porque você tem a impressão de que você escreveu e deletou, está na pedra, porque está na memória caixa do Google, está em todo lugar, Tá em algum lugar. e que não existe 100% de privacidade, não existe. Você acha que você está na webcam namorando lá e ninguém vai ver, e a outra pessoa pode estar gravando você e depois fazer chantagem, como já aconteceu recentemente. Ai, olha só, para os jovens do século XXI, o futuro que as gerações passadas sonhavam já chegou, é agora. Já que o mundo virtual virou um fator comum na vida de algumas famílias, cabem aos pais se alinharem a essas mudanças. Eu não adiciono aquilo que eu não conheço, né? Como eu falei. O computador no meio da sala e a mãe sempre vigilante. Quando não é ela, é o pai. Os pais agora fazem parte de redes sociais na internet, só para acompanhar os passos dos filhos. Com 5 anos já adicionavam, né, assim, fotos e tudo mais. Então a gente percebeu que eles eram bem amigos já do computador, né?